Bom dia, pessoal. Boa tarde e boa noite. Deixa eu passar aqui. Muito bem. Mudei um pouco a disposição aqui da gravação, então dessa vez eu não aparecerei na aula, exatamente para poder dar um foco maior aqui na projeção, para que a gente possa visualizar bem as imagens radiográficas. Então, a aula passada foi a aula teórica, com a análise de algumas poucas imagens e os aspectos técnicos das radiografias. E hoje a gente vai para uma análise ou uma aula mais direcionada para a interpretação das imagens utilizando da técnica que nós vimos na aula passada. Deixa eu só verificar aqui se está gravando. Aparentemente sim, tudo ok. Poderemos seguir aqui na aula e eu juro que eu não passarei mais aqui à frente da câmera. Muito bem, então vamos começar com uma observação da imagem padrão dessa incidência em AP de tornozelo, onde eu só vou correr aqui a imagem partindo da peça anatômica e indo para a estrutura óssea lentamente, para que possamos observar aqui as estruturas ósseas que compõem esse conjunto de articulações. Então nós temos aqui, nós temos aqui nessa perspectiva em AP, tíbia, fíbula, o talos, navicular, os cuneiformes. Aqui a gente consegue observar um pouquinho da base do calcânio, os metatarsos e aqui algumas falanges proximais. A gente continua correndo essa estrutura, chegando até a imagem radiográfica aqui. Ok? Muito bem. Então a imagem não está boa, né? Mas ok, não tem nenhum problema aqui. As imagens para interpretação serão um pouquinho melhores, tá? Numa vista de perfil, então voltando aqui para a peça anatômica, lembrando que a gente só está fazendo uma revisão aqui do que é padrão. Então no perfil, é um perfil de tornozelo, a mesma coisa, a gente sai da peça, vai para a estrutura óssea. E o que a gente consegue observar aqui? A sobreposição da tíbia e a fíbula, o maléolo lateral da fíbula, o talos como base para a tíbia, mais abaixo e posteriormente o calcânio e lateralmente, né? O calcânio ele faz a face lateral e posterior e inferior do pé, do retropé, o cuboide, navicular. Aqui a gente consegue visualizar só dois cuneiformes, o intermédio e o lateral, e os metatarsos aqui. A gente continua correndo essa imagem, saindo da estrutura óssea e indo agora para a imagem radiográfica. Muito bem. De novo, a gente consegue observar agora a tíbia, a fíbula, a sobreposição da tíbia e da fíbula, o maléolo fibular ou maléolo lateral se sobrepondo à tíbia e também ao talos, o talos logo abaixo da tíbia, formando a articulação talo-tibial. Abaixo do talos a gente tem o calcânio, que ele é mais posterior e lateral. Abaixo do talos, formando junto com o calcânio a articulação subtalar, ou seja, a articulação abaixo do talos, que é essa articulação em S. À frente do talos nós temos o navicular, à frente do calcânio nós temos o cuboide, à frente do navicular nós temos os cuneiformes e à frente de todos eles nós temos novamente aqui os metatarsos. Então, voltando aqui dessa imagem radiográfica, indo para a imagem óssea e da imagem óssea, chegando até a peça anatômica.
ok? Essa foi uma vista de perfil. Uma vista agora, uma incidência de Mortise, que é aquela incidência em oblíquo do tornozelo, saindo da peça anatômica, indo para a estrutura óssea. Então, a grande vantagem dessa incidência é poder visualizar essa articulação tíbio-fibular aqui. Então, é uma incidência que permite verificar o status dessa articulação, porque não ocorre aqui a sobreposição da imagem. E nós temos aqui de novo o talos logo abaixo da tíbia, à frente do talos o navicular, e aqui dá para visualizar dois dos cuneiformes, o cuneiforme intermédio e o lateral. Aqui abaixo do talos nós temos o calcâneo, toda a face posterior aqui do pé. À frente do calcâneo nós temos o cuneiforme e à frente, nós temos o cuboide, e à frente dos cuneiformes e do cuboide nós temos os ossos do tarso. Indo agora para a imagem radiográfica. Muito bem. Observem como essa incidência oblíqua, a incidência de Mortise, ela permite uma adequada visualização da articulação tíbio-fibular e também dos espaços subtalares, os espaços da articulação talo-tibial e talo-fibular. Eu consigo visualizar perfeitamente esses espaços articulares, o que vai permitir uma avaliação de uma lesão osteocondral, que seria uma lesão na cartilagem articular, ou a perda desse alisamento, dessa característica alisada que a superfície do osso tem, que indica que a cartilagem articular está em adequadas condições. Se a gente encontrasse aqui uma irregularidade nessas linhas, isso seria sugestivo de um comprometimento articular, que pode ser agudo por um trauma direto, pode ser crônico numa osteoartrose, pode ser crônico decorrente de recidivas de osteoartrite, ok? O calcâneo, a parte posterior aqui do pé, e aí toda uma sobreposição de imagem entre o cuboide, o navicular, os cuneiformes, impedindo uma avaliação dessa região denominada como médio pé, até porque essa incidência não é para isso, essa incidência é para avaliar a articulação aqui do tornozelo. Voltando para as estruturas ósseas, chegando até a peça anatômica. Ok? Muito bem. Nossa próxima imagem é esta aqui, que é uma vista AP do pé. Agora eu consigo ter uma visualização principalmente de médio pé e antepé. Poderiam ter escolhido alguém com uma unha um pouquinho mais bonita, né? Mas não. Mas tudo bem, vamos lá. Eu saio da peça anatômica e vou para as estruturas ósseas. Eu tenho aqui o finalzinho da tíbia, o talos logo abaixo da tíbia, à frente do talos o navicular e os três cuneiformes. O cuneiforme medial acompanha aqui o hálux, o cuneiforme intermédio, porque ele está entre os dois outros cuneiformes, e o cuneiforme lateral, porque ele está mais voltado para o bordo lateral do pé. Aqui eu tenho a parte anterior do calcâneo, então o calcanhar está lá atrás. Aqui o maléolo lateral, que é a cabeça da fíbula. À frente do calcâneo eu tenho o cuboide. E à frente dos cuneiformes do cuboide, os ossos do tarso, os metatarsos, e falange proximal e distal do hálux, falange proximal, média e distal do primeiro ao quarto, do segundo ao quinto dedo do pé. Vou então agora para a imagem radiográfica. Também é uma imagem que está um pouco muito penetrada, né? O que é branco está muito branco, o que é preto está muito preto. A gente já discutiu sobre essa denominação
nas imagens radiográficas nos impede aqui de visualizar de forma mais adequada os ossos do médio pé. Então eu diria que é um raio-x que está inadequado, mas vamos tentar, né? O que a gente tem aqui agora é aqui parte do talos. Não, aqui é parte do navicular. E aqui o cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, e aí o cuboide e o cuneiforme lateral já não dá mais para a gente visualizar, porque a imagem está muito estourada. Os metatarsos, falange proximal de todos os dedos. E aqui já chamando a atenção dos senhores, os dois ossos sesamoides, que são de altíssima prevalência na população. Recapitulando que o osso sesamoide é aquele osso que se forma dentro de um tendão. No caso aqui são os dois ossos sesamoides inseridos nos tendões flexores do hálux. Tá? Voltando então à nossa imagem. Então era um AP de pé, um dorsal de pé. E agora um oblíquo de pé. Então lembrar daquela regrinha para pé e mão, onde o perfil ele é inadequado em muitas situações, porque ele leva uma sobreposição muito grande de estruturas ósseas e consequentemente eu não consigo visualizar essas estruturas. Então a solução para isso em pé e mão é fazer a imagem em oblíquo. Então o padrão é solicitar o AP e o perfil de pé, desculpa, e o oblíquo de pé e mão. Então, temos aqui um oblíquo de pé, saindo da peça anatômica e indo para as estruturas ósseas. Então, a gente tem aqui um cenário onde é possível visualizar parte da tíbia, o talos, navicular, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral, o calcâneo, que é sempre abaixo do talos, formando articulação subtalar, então o calcâneo, o cuboide e os ossos, os metatarsos e as falanges. Então observem como não ocorre a sobreposição dos metatarsos e das falanges, favorecendo aqui a visualização de, por exemplo, a perda de continuidade que caracteriza a fratura de um osso ou um edema de periósteo ou uma luxação, por exemplo, metatarso-falangiana ou metatarso-carpiana, metatarso-tarsiana, aqui são os ossos do tarso, então metatarso-tarsiana, por meio dessa incidência que é o oblíquo de pé. E aí eu vou para a imagem radiográfica. Essa aqui está um pouquinho melhor, né? Já não dá para visualizar, já não está tão estourado, então consequentemente dá para visualizar aí os ossos do tarso. Então temos aqui o maléolo lateral, o maléolo medial, o maléolo lateral, parte do talos, o navicular, cuneiforme medial, cuneiforme lateral, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral, parte do calcâneo e o cuboide, os ossos, os metatarsos, e aqui as falanges e os dois ossinhos sesamoides aqui. E aí nessa imagem a gente já consegue observar uma alteração importante. Vou aguardar aqui um minutinho para que vocês tentem identificar essa alteração. Muito bem, vamos a uma dica. Ocorre aqui na transição de médio pé para antepé, na verdade ocorre em antepé. E a alteração está aqui. É uma fratura de cabeça de quarto metatarso, basicamente aqui no terço distal do metatarso,
já dá para se observar a formação de um calo ósseo, então é uma perda de continuidade, com processo já em processo de consolidação, de uma fratura do terço distal, quase que cabeça de quarto metatarso. Voltando agora à imagem para a estrutura esquelética. E agora a nossa peça anatômica aqui, o segmento corpóreo. Muito bem. E temos mais uma imagem das imagens que a gente vai considerar como padrão para a interpretação das que virão a seguir. Aí sim, agora nós temos um perfil de pé e tornozelo, que é uma imagem, é uma incidência adequada para verificar tornozelo, mas não é muito adequada para verificar principalmente médio pé e antepé, devido à sobreposição da imagem, como vocês observarão. Então, aqui nós temos a estrutura esquelética. Observem como ocorre uma sobreposição dos metatarsos de algumas falanges, principalmente aqui dos ossos do tarso. Mas eu tenho uma visualização bem adequada dos contornos do calcânio, do talos e aqui de tíbia desse indivíduo aqui. Aí, dando continuidade e evoluindo agora para a imagem radiográfica, nós temos essa imagem aí. Muito bem. Então a gente consegue observar. Vamos começar aqui de antepé, só para fazer as críticas adequadas. A sobreposição das falanges proximais, a sobreposição dos metatarsos, que podem dificultar aqui alguma interpretação, mas observem como a base do quinto metatarso, ela está bem isolada aqui, bem fácil de ser visualizada. Os ossos sesamoides dos flexores do hálux também são bem visíveis, e aqui nós temos o contorno da tíbia, a sobreposição com a fíbula, mas dá para visualizar bem. E aqui eu tenho uma sobreposição entre os maléolos, né, o maléolo da tíbia, o maléolo da fíbula e o talos. Então ficou essa imagem aqui que é sugestiva de uma esclerose óssea, porque está muito branca, mas não é isso. Aqui nada mais é do que o excesso de tecido ósseo, né, de sobreposição de estruturas ósseas. Então nós temos o talos, e à frente do talos o navicular, e à frente do navicular o cuneiforme. Logo abaixo a gente tem o talos, e a gente consegue observar claramente a articulação subtalar, essa sim apresentando aqui sinais de esclerose óssea, o que é até normal, porque é uma região que suporta todo o peso corpóreo. Seria de se esperar que ocorresse aqui um aumento da densidade óssea, mas olhando aqui o contorno ósseo, a gente observa que esse contorno ósseo é homogêneo, é liso, não há aqui sinal sugestivo de comprometimento articular. Outra observação importante nessa vista de perfil é a base aqui do calcânio, essa face mais anterior da base do calcânio, que é o local de inserção, ou melhor dizendo, o local de origem dos flexores dos dedos do pé, e flexores estes que estão recobertos pela fáscia. Então, num caso de uma fasciite plantar crônica, aquela de alta recidiva, em que o indivíduo constantemente tem problemas inflamatórios nessa região, e devido ao uso do salto alto, por exemplo, ele pode apresentar aqui um encurtamento dessa musculatura. É muito frequente a gente observar uma formação óssea nessa face anterior da base do calcânio, formação óssea essa decorrente do aumento da atividade osteoblástica, decorrente desse aumento de tensão, desse encurtamento dos flexores dos dedos, desse processo inflamatório denominado como fasciite plantar. Nesse caso, nós não temos esse tipo de alteração, pode ser que apareça mais à frente ainda nessa aula, mas nós não temos esse tipo de alteração. Outro ponto importante de observação é a face posterior aqui do calcânio,
local de inserção do tendão calcâneo, outrora denominado como tendão de Aquiles, é o tendão dos flexores do tornozelo, gastrocnêmio medial, lateral e sóleo, todos se juntam em forma um único tendão, mas que aqui também a gente observa que não tem nenhuma alteração. E eu não sei se eu mostrei para vocês na última aula, num indivíduo mais jovem, numa criança, é possível observar a linha de crescimento, a linha apofisária do calcâneo, onde o deslocamento ou processo inflamatório dessa porção distal e posterior do calcâneo é denominado como doença de Sever, uma apofisite, um processo inflamatório da apófise de crescimento e que é possível ser observado num raio-x de perfil de pé e tornozelo. Tudo bem? Bom, vamos agora para o aprimoramento da nossa técnica de descrição da imagem radiográfica usando do ABCS. E aí deixa eu ver se está tudo ok aqui. Só um minutinho que eu quero ver como é que está. Está tudo aparecendo aqui. Muito bem. Então, usando da nossa técnica, a gente precisa lembrar que o A significa o alinhamento, o B é o osso, que é o bone, o C é a cartilagem e o S são os soft tissue, que são os tecidos mole. Vamos começar de novo. Então, deixa eu começar aqui tudo de novo. Muito bem. Então, a gente tem aqui um AP de tornozelo, ao lado uma incidência de mortise, que é aquela oblíqua de tornozelo, e a gente vai verificar primeiro o alinhamento, e o alinhamento, esse tópico se refere ao alinhamento entre as estruturas ósseas, os alinhamentos articulares e não a condição da articulação. Então, verificar se um osso está alinhado em relação ao outro. Então a gente consegue observar que tanto a tíbia quanto a fíbula estão alinhadas em relação ao talos, então estão sobrepostas aqui ao talos, estão acima do talos, então não tem nenhum sinal de luxação ou de subluxação. Depois a gente vai para o B, que seria o osso, onde eu vou observar a superfície óssea para ver se tem algum sinal sugestivo de perda de continuidade. Depois eu vou para C, que é a cartilagem, onde eu vou verificar se o espaço articular está preservado e se a articulação, a superfície da articulação está ok. Aquela marcaçãozinha em vermelho, vamos colocar aqui de novo, ela se refere ao espaço articular, né? Está aqui o espaço articular, verificar se ele está presente, se ele é adequado e se a superfície do osso está adequada. Só um minutinho, vamos lá, espera aí. Ok? Um local que merece atenção é a porção distal aqui da fíbula, do nosso maléolo lateral, que é o local de origem do ligamento o ligamento calcâneo fibular. Então, neste ponto aqui, da onde parte esse ligamento, é muito comum que a gente tenha lesões por avulsão. Então, um local aqui importante da gente observar se essa pontinha de osso não se deslocou. Situação comum em entorses de tornozelo. Aí, recapitulando aqui a parte articular, então verificar se o espaço articular está preservado, se não tem nenhuma estrutura óssea ali presente, um fragmento ósseo, por exemplo, e a presença de comprometimento de partes moles, de tecido edemaciado. Então, aqui não é possível observar nenhuma alteração de partes moles. Ok, ótimo, o raio-x não é específico para isso. E caso tivesse aqui um edema ou alguma massa tumoral, aí sim, isto seria visível, tá? Vamos para a nossa próxima imagem, que agora de novo é um perfil. Então, vou verificar o alinhamento ósseo. Então, a tíbia está localizada acima do talos, não tem nenhum problema. O B, que é o osso, o contorno ósseo e a densidade óssea se estão adequadas, então não tem nenhum sinal sugestivo de perda de continuidade óssea, que seria a fratura.
um local de frequente fratura por impactação em dorsiflexão, então esse pé faz uma dorsiflexão e pode ter uma fratura por impactação nessa porção anterior. Mostrou ali o espaço articular em vermelho, então vamos começar aqui de novo. Em vermelho, nós observamos os espaços articulares, se eles estão preservados, e o contorno dessa superfície óssea, de todas elas, que se mostra regular, homogêneo, liso, sugerindo que não existe comprometimento da cartilagem articular. Ok? Mais à frente ainda, só um minutinho. Estou passando tudo de novo. Os contornos ósseos, não há fratura, a densidade óssea que está ok. A porção anterior, onde pode ocorrer uma impactação entre o talos e a porção anterior da tíbia. Agora sim, o espaço articular ali que está preservado. Um local onde é possível observar, às vezes, a formação de um osso sesamoide dentro do calcâneo. O espaço subtalar não, o espaço talo-tibial e a presença de edema. Nesse caso, a gente não observa partes moles, então não é possível observar aqui nenhuma alteração, até porque nessa imagem não tinha nenhuma alteração, não é um indivíduo que tem um edema importante, decorrente, por exemplo, de um entorse de tornozelo. Novamente, um AP e perfil. Mas agora, vamos lá. Aqui. Nessa incidência de Mortise, onde eu consigo observar melhor os espaços articulares, tanto talo tibial como talo fibular e tíbio fibular, que é esse espaçozinho aqui. Então, observo novamente os contornos ósseos, para ver se está tudo alinhado, bonitinho, se não tem perda de continuidade. Observo a superfície articular, para ver se não tem irregularidades. Então, aqui o indivíduo mostra que seus contornos articulares são regulares. Aquela observação, aqui não tem nenhuma alteração, mas a observação desse processo estiloide aqui da fíbula, que é um local frequente de avulsão, principalmente em entorse do tornozelo. Os espaços articulares, como nós vimos na imagem anterior, vamos de novo aqui, se eles estão simétricos e se os seus contornos ósseos estão lisos e homogêneos. E de novo, se é visível aqui um edema ou algum comprometimento de partes moles. O AP de pé ou dorsal de pé e o oblíquo de pé. Então, no oblíquo de pé, eu vou ter uma melhor visualização, principalmente de médio pé e antepé. Observar se a articulação metatarso-tarsiana tem o seu desvio para a linha média, que é o hálux valgo, onde essa articulação desvia para a linha média. Então, observar que esse aqui é o hálux, então a linha média está passando à direita dessa imagem, e nesse caso a articulação não está desviada para a linha média, normal. A observação aqui dos ossos sesamoides, que são ossos pequenininhos, como nós falamos, inseridos dentro de um tendão, no caso aqui um tendão flexor, mas lembrar que o osso sesamoide também sofre fratura, tá? Principalmente por impactação decorrente de salto. Então o indivíduo salta de um lugar muito alto, como por exemplo um muro, uma laje, e aí ele bate o pé com força contra o solo e pode sofrer fratura. Deixa eu começar aqui de novo, para chamar a atenção para vocês de uma alteração agora no quarto metatarso dessa imagem aqui à esquerda. Então a gente tem aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto metatarso, esse quadro onde a gente consegue observar um edema ósseo e alguns traços sugestivos de perda de continuidade, sugerindo aqui para a gente um processo de consolidação de uma fratura
da cabeça do quarto metatarso ou do terço distal desse quarto metatarso. Observe na imagem ao lado aqui, no oblíquo, como é possível visualizar melhor esse processo de consolidação, ok? O alinhamento dos ossos, a atenção aqui para essa fratura. Muito bem, e na imagem aqui lateral, eu já chamei a atenção para vocês, a base do quinto meta, um local de frequente fratura também por entorse de tornozelo, porque é aqui que se insere o fibular curto. E quando a gente faz um entorse de tornozelo por inversão, o fibular curto é muito distendido e muitas vezes eu posso ter a lesão no ventre muscular, na transição do músculo para o tendão, no próprio tendão ou no local de inserção desse tendão, aqui no periósteo. Então é comum esse tipo de fratura em situações de entorse de tornozelo, que foi a lesão que o Neymar teve, né? A lesão que o Neymar teve. Aqui também é possível visualizar os ossos sesamoides. Mais uma imagem, agora sim um perfil absoluto, onde se torna bastante difícil a gente visualizar as falanges por causa da sobreposição, mas eu consigo visualizar bem aqui o osso sesamoide, consigo visualizar mais ou menos os metatarsos, porque aqui também ainda ocorre uma certa sobreposição, mas eu consigo visualizar muito bem a base do quinto meta, e é importante porque é um local de possível fratura diante de um entorse de tornozelo. Então, diante de um entorse de tornozelo, um paciente que é encaminhado com entorse de tornozelo, existem vários locais onde eu preciso prestar atenção. Um deles é aqui em planta de pé, na parte inferior de médio pé, no seu bordo lateral, lá no quinto meta, porque é um local onde pode ocorrer a fratura e pode ter passado despercebido por algum outro profissional da área de saúde. Tíbia, a sobreposição aqui com a fíbula. Vamos lá, vai começar a aparecer aqui as orientações, tá aqui. Então, o espaço aqui, que é o tíbio talar, então, observar se o espaço está adequado. As outras articulações de médio pé, como a talo-navicular, os cuneiformes com o metatarso, a articulação subtalar. Como eu comentei com vocês, tem um pouquinho de sinal aqui de esclerose óssea, mas é normal para essa situação. O alinhamento ósseo, então todas as estruturas estão alinhadas. Local de formação osteoblástica, denominado vulgarmente como o esporão de calcânio, porque é o local de origem aqui dos flexores plantares, local de origem também da face, a face recobrindo a musculatura flexora do pé, e a presença, a observação de partes moles, que no caso aqui não foi possível observar nada, até porque não existe nenhuma alteração de partes moles nessa imagem. E agora vamos para uma situação de análise de distúrbios, análises patológicas aí. Então sempre existe uma imagem, a imagem de cima aqui, ela sempre apresentará alguma alteração, enquanto que a imagem de baixo é sempre uma imagem normal, sem nenhuma alteração. A partir de agora eu vou mostrar a imagem e eu aguardo um pouquinho para ver se vocês conseguem observar alguma coisa e depois eu comento o achado, tá? E por uma questão de tempo, para que a gente possa correr o máximo de imagens possíveis, eu não vou seguir o ABCS, eu vou comentar direto qual que é a alteração presente na imagem radiográfica, tá bom? Então, o primeiro é a imagem de cima, onde a gente tem aqui um perfil de tornozelo, uma incidência em mortízio, onde eu consigo observar muito bem o espaço tíbio-fibular, e uma incidência em AP. Tá? E as mesmas imagens, sem nenhuma alteração, aqui na parte inferior da tela.
E o que a gente tem aqui de alteração? Será que alguém consegue observar alguma coisa? Eu vou ampliar um pouquinho, trazer a imagem um pouco mais para cá, para que vocês possam analisar bem. Tá aqui. Problema. Observem esse pequeno fragmento ósseo aqui, que é melhor visualizado aqui, nessa incidência em AP, que nada mais é do que uma fratura da porção distal do maléolo medial. Então, provavelmente, esse indivíduo ele teve um entorse por eversão, levando a essa lesão óssea aqui. Então, é uma fratura de maléolo medial ou fratura da porção distal do maléolo medial. Ok? Vamos para a próxima imagem. Muito bem. Tíbia e fíbula, tá? Terço médio para terço distal de tíbia e fíbula. Vamos ampliar um pouquinho a imagem. Vou centralizar a imagem, tá aqui. Deixa eu dissociar, porque senão vai dar a impressão que é a continuação de uma imagem a outra. E não é. É o seguinte, o que a gente consegue observar aqui? Esse edema ósseo, vejam bem que não é uma fratura, ocorre um aumento do volume do osso. Lembrar que o periósteo ele é uma estrutura vascularizada, logo ela sofre processo inflamatório, e se ela sofre processo inflamatório, ela apresenta os sinais clássicos da inflamação: dor, edema, rubor e perda de função. Dor, edema, rubor e a hipertermia, né, e o calor. E aqui a gente consegue observar que é um edema ósseo com um pouquinho de calcificação da membrana interóssea, que é a membrana que liga a tíbia e a fíbula, né? Presente ali no corpo de todo o segmento desse osso, né? Na sua porção mais média e distal, existe uma membrana que se interliga entre a tíbia e a fíbula. E essa membrana pode, diante de processos inflamatórios, apresentar uma pequena calcificação. Então a gente tem aqui essa calcificação. Tá certo? Muito bem. Próxima imagem. Um minutinho para vocês fazerem a sua análise. Tem que treinar, pessoal. Tem que bater o olho aí e se esforçar. Tem que caçar o problema. Lembrando que a imagem inferior é sempre uma imagem sem alterações. E a imagem superior é a imagem que apresenta alguma alteração. Nas duas imagens a gente tem um perfil de pé e tornozelo. E na imagem superior a gente consegue observar claramente uma perda de continuidade óssea. Uma perda da continuidade óssea da tíbia. Observem aqui, vamos ampliar essa imagem um pouquinho. Centralizar. Que aí a gente consegue observar um pouco melhor. Tá aqui, ó, tá? Então é uma fratura de terço distal de tíbia. Essa é fácil, né, pessoal? Tá lá. Ok? Muito bem. Próxima. É um calcânio. Aqui na parte superior é uma imagem ampliada do calcânio. Aqui embaixo uma imagem sem alteração. Vamos centralizar isso. É verdade que na imagem inferior a gente tem aqui retropé, médio pé e antepé. Então antepé estaria aqui à direita da tela. E essa imagem está apontada para o lado contrário, tá? Aqui é retropé, parte posterior do calcânio. Aqui seria médio pé e mais aqui o antepé. Então tá fácil de ver qual é o problema, né, pessoal? Que é esta formação óssea aqui. Então aqui é o coxim adiposo do calcânio, é a planta do pé, a sola do pé.
que também é constituída de tecido adiposo, denominado como coxinha adiposo, vai funcionar como um amortecedor. Só que a gente tem aqui essa formação osteofitária no sentido anterior do pé. Quem se insere aqui são os flexores dos dedos, a sua origem está aqui, assim como a fáscia que recobre esses flexores do dedo. Então, um paciente provavelmente com diagnóstico de fasciite plantar, pode ser que ele tenha dor e sinais de inflamação aí nessa região, mas radiograficamente o que a gente consegue observar é essa formação osteofitária e é essa imagem que é denominada como o tal do esporão de calcânio, mas o esporão de calcânio não é um termo técnico. Formação osteofitária. Olha lá, ok? Muito bem. Quinta imagem. Tá aqui. É um perfil, de novo, não diria... A imagem de baixo é um perfil de pé e tornozelo, tá? Porque tá pegando aqui a parte do tornozelo, parte do pé, principalmente médio pé e retropé. A parte de cima, ou a imagem de cima, é uma imagem mais de retropé. Ela não chega a pegar muito bem o tornozelo, a gente pode observar que não é visível aqui a porção distal de tíbia e fíbula, não é muito visível, né? E o que a gente consegue observar aqui, pessoal? Uma clara perda de continuidade do osso calcâneo. Então ele tem uma fratura do tipo cominutiva, lembram de fraturas? Fratura com diversos traços, é uma fratura cominutiva, eu tenho um fragmento ósseo aqui, eu tenho um traço de fratura aqui, eu tenho um traço de fratura discreto aqui embaixo, eu tenho traço de fratura aqui na planta do pé, dá para ver que esse traço segue por aqui, ó, no sentido anterior. Então, uma fratura cominutiva de calcânio. Esse tipo de fratura é muito comum também em queda de grandes alturas, mas grandes alturas assim, um muro, uma laje, em que o indivíduo tenta cair em pé, bate o calcânio contra o solo com muita força e tem essa fratura, quase que uma fratura explosiva, uma fratura cominutiva, o que requer intervenção cirúrgica com fixação principalmente de parafusos, né? Nem tanto de placa, mas principalmente de parafusos para fixar esses diferentes fragmentos ósseos no corpo do osso. Vamos ampliar para ver se melhora e ajuda mais vocês aqui. Então, ampliando, tá aqui, ó, tá? Observem como na imagem de baixo, que é um calcânio saudável, as trabéculas ósseas seguem a sua direção. Então eu consigo observar diferentes traços de trabéculas, ou diferentes trabéculas aqui, também seguindo em diferentes direções, mas é muito clara, é muito nítida a continuidade da direção de algumas trabéculas. Tanto aqui no sentido um pouco mais horizontal, como nessas aqui na diagonal. E isso se perde totalmente nessa imagem onde o calcânio está fraturado e apresentando inúmeras diferentes fraturas aqui. Tá bom? Muito bem, próxima imagem. Muito bem. Essa aqui eu diria que ela é difícil, né? A parte superior aqui, né, mais superior, a gente tem um AP dos dois tornozelos posicionados em inversão, intencionalmente em inversão, tá? E aí o que a gente consegue observar é que este tornozelo direito, ele consegue fazer uma inversão maior, um ângulo de inversão maior do que esse tornozelo esquerdo aqui. Provavelmente esse indivíduo teve um entorse de tornozelo e está se verificando por meio da imagem radiográfica se ele teve lesão ligamentar, de compartimento lateral de tornozelo, onde a gente tem o talo fibular anterior, o talo fibular posterior e o calcânio fibular. Então, com a perda desses ligamentos, com a ruptura desses ligamentos, o ângulo de inversão que o indivíduo vai alcançar será maior. Então, na ausência
da possibilidade de se fazer uma ressonância ou uma tomografia, a gente pode solicitar esse raio-x em AP em inversão máxima e verificar que tem uma abertura maior ou um ângulo maior de inversão, sugerindo aí a ruptura dos ligamentos. Tá? Muito bem, ok. Outra incidência. São duas incidências em mortise, essa aqui que seria o oblíquo de tornozelo, não de pé, de tornozelo, onde eu consigo observar muito bem aqui a articulação tibiofibular, que é esse espaçozinho aqui. Além de toda a articulação tíbio-talar e talo-fibular, que é esse espaçozinho todo aqui. Nessa imagem de cima, que também é em mortise, mas não está lá muito boa, a gente tem uma pequena alteração que é essa esclerose óssea aqui na superfície superior do talos e inferior da tíbia e um pouquinho de rarefação óssea aqui nessa região. Vamos ampliar a imagem para que a gente possa visualizar um pouco melhor. Ah, tem até uma marcaçãozinha aqui com caneta, tá vendo? Ficou bem mais fácil, né? Ó, observem como a superfície articular superior aqui do talos, ela é lisa, contínua e homogênea. E aqui nessa imagem onde a gente tem uma alteração, a esclerose óssea, essa parte mais branquinha, tanto em talos quanto em tíbia, e essa redução da imagem, uma imagem um pouco mais lítica, aqui nessa porção superior do talos, sugerindo provavelmente alguma fratura por impactação. Muito bem. Agora temos um AP de pé e um oblíquo de pé. Oblíquo porque a gente consegue observar muito bem cada um dos metatarsos. Essa imagem é repetitiva para nós, é repetida para nós, que é aquela imagem que apresenta aquela fratura da porção distal do quarto metatarso. A fratura está aqui, então essa vocês já sabem a resposta, eu vou ampliar, mas vocês já viram essa imagem, ok? Lembrar da importância de a gente avaliar a cabeça do quinto meta, desculpa, cabeça não, cabeça aqui, a base do quinto meta, para ver se não tem nenhum sinal de fratura também. Ok. Agora essa aqui é nova, vamos ver se vocês conseguem identificar alguma coisa, tá? Vamos lá. Então o que a gente tem aqui, ó? A parte distal da tíbia se articulando com o talos se articulando com o calcâneo, então aqui a gente tem a articulação subtalar, o talos se articulando com o navicular, e nenhum sinal de perda de continuidade ou de alinhamento, o calcâneo se articulando com o cuboide, também sem nenhum sinal de perda de alinhamento, o navicular se articulando com os cuneiformes. Se eu acompanhar aqui o primeiro metatarso, eu vou ver que ele vem, desce por aqui. Aí o segundo está vindo mais aqui embaixo. Ele continua até se articular aqui com o outro cuneiforme.
Então aqui tem uma série de sobreposições de imagem, de traços, que a gente tem que ter cuidado, mas se a gente acompanhar o contorno ósseo até o seu final, a gente vai identificar que esses traços, na verdade, eles são apenas os espaços articulares e está tudo bem. Uma sobreposição aqui das falanges, o osso sesamoide aqui, também sem nenhuma alteração. Uma pequena calcificaçãozinha de parte mole aqui, ó. Pode ser um osso sesamoide, lá do quarto, quinto dedo, não sabemos. Lembrar da importância de se fazer a relação entre a imagem radiográfica e a clínica do paciente. Então, se é um local que o paciente nem refere dor nem nada, eu não vou me preocupar com isso daqui. Mas o mais importante é observar a perda de continuidade aqui no quinto metatarso, que está aqui, ó, um traço claro de fratura, porque isso não é uma articulação, não existe articulação aqui nessa região. Então eu tenho que acompanhar o contorno ósseo, e a gente sabe que esse osso ele chega até aqui, logo abaixo do cuboide, e eu tenho um traço de fratura aqui. Essa fratura é denominada como fratura de Jones, que é uma fratura diferente daquela que o Neymar teve. O Neymar teve uma fratura aqui na base do quinto meta, que é o local de inserção do fibular curto, que é um músculo que desce na face lateral da perna. O seu tendão passa aqui por trás do maléolo e se insere aqui no quinto metatarso, na base do quinto metatarso. E essa fratura foi um pouquinho mais à frente, tá vendo? Décima e penúltima imagem. Essa imagem é uma imagem muito difícil da gente se deparar na prática clínica, que também é uma imagem denominada como nascer do sol, que a gente está mais habituado a ver essa nomenclatura de sol nascente nas imagens axiais de fêmuro patelar, para ver a relação da patela com a tróclea femoral, mas aqui também a gente está vendo a relação dos ossos sesamoides, dos dois ossos sesamoides com o hálux, com a cabeça do metatarso, do primeiro metatarso. E eu não sei se vocês conseguem ver se a imagem está boa o suficiente, mas aqui, olha só, essa facezinha lateral do osso sesamoide, do flexor do hálux, você pode ver que ele está um pouquinho separado do corpo. É uma fratura de osso sesamoide. É difícil, mas pessoal, lembrar que fica muito mais difícil interpretar o raio-x dentro desse cenário que eu apresento, que é um cenário onde não tem o histórico clínico do paciente. Por isso que é super difícil. Mas se eu falo, olha, é um paciente que queixa de dor na base, na parte inferior da cabeça do primeiro metatarso, que é um local onde você já sabe que fica o osso sesamoide. E eu ainda falo, olha, ele pulou, estava treinando salto, ou pulou um muro e bateu a planta do pé com força contra o solo, ou ele estava descalço e foi correr, e agora está com uma dor e edema nessa região, então você já sabe aonde olhar e o que desconfiar. Então, apresentando um cenário como esse, quando você olha para esse raio-x, você já vai prestar atenção aqui nos ossos sesamoides e olhar para eles com mais atenção, e vai ficar mais fácil para você identificar o problema, tá? Então tá aqui a fraturazinha do osso sesamoide, tá? E a nossa última imagem, que está aqui, nós temos um perfil de tornozelo, um AP de tornozelo e uma incidência em mortísio, onde fica mais fácil visualizar o espaço tíbio-fibular e toda a relação da tíbia-fíbula com o talos, os espaços articulares aqui. E embaixo a imagem normal. Tá aqui. Olha como o espaço articular na imagem de baixo ela é normal, e como a face interna aqui da tíbia, ela vem descendo, descendo, e ela se abre como um triângulo, como um delta. E aqui em cima a gente consegue observar, eu vou ampliar um pouco mais a imagem. Tá aqui.
a presença dessa calcificação de novo na membrana interóssea, sugerindo, além da calcificação da membrana, também um edema de periósteo. Tá? Então, é um paciente que, dependendo do histórico, como por exemplo, um entorse de tornozelo por inversão, um movimento rotacional nesse tornozelo, justificaria esse tipo de alteração. Tá? Principalmente um entorse acompanhado de hematoma, de edema importante. Nos edemas e hematomas de grande intensidade, é muito comum ter como consequência, principalmente dos hematomas, a calcificação das estruturas. Ok? Muito bem. Pessoal, o que eu tinha para mostrar hoje de imagens é isso aí. Enviei para a professora Cris, para a coordenadora Cris, uma imagem com um caso clínico. Na verdade são dois, um referente à semana passada e um referente a essa semana. Agora é com base nestes casos que estarão lá no AVA que a gente vai dar continuidade às nossas discussões. Tá? O que eu vou confirmar com ela, essa discussão, que é o fórum, vocês farão lá no AVA, que é um local onde eu não estou conseguindo acessar, ou se a discussão será feita pelo WhatsApp. Então, o caso será colocado lá no fórum. Desculpa, no fórum lá no AVA. Mas eu acredito que a nossa discussão, os comentários de vocês com relação ao caso, será feito via WhatsApp. Tá bom? Pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês. Eu espero que a aula tenha sido produtiva. Continuem aproveitando esse momento para estudar bastante, ler bastante, porque esse é o momento. Quando eu digo que esse é o momento, eu me refiro ao período de graduação. É na graduação que a gente tem que ler mais, estudar mais, se impor aí mais desafios de tentar resolver os casos. E soma-se a isso o fato da gente estar em quarentena, tá? Então use esse tempo com inteligência e sejam fortes para manter essa quarentena, tá bom? Beijo para todo mundo, espero que todos estejam bem e eu estou à disposição via WhatsApp, tá ok? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, hein?